mudanças. Tempo de mudanças, fevereiro já. A Poliplex, vai lá, Farol. Primeira mudança na gestão Silvio Mendes. Charles Silveira sai da Fundação de Saúde para a entrada de Francisco Pádua. Oi, não, Apoliana. É uma bomba que é complicada você segurar na mão, né? A Fundação Municipal de Saúde depois dos últimos anos. E aí, hoje a gente teve essa informação de que o professor Charles da Silveira comunicou ao prefeito Silvio Mendes de que não pretende continuar no comando da FMS, pediu a sua exoneração. Aparentemente um processo tranquilo, Amadeu. E aí a gente ainda está buscando entender, já foi agora no final da manhã essa informação que circulou, as motivações do Charles. Mas, é como eu disse, é muito difícil, é fácil a gente entender as dificuldades de um gestor diante da fundação da FMS. O próprio Charles disse que a FMS, ali na época da transição, estava colapsada, algumas questões ainda por serem descobertas, e quando você chega na gestão, você tem a real noção de tudo que está rolando ali dentro. Já temos um substituto, é Francisco Pádua, que também, assim como o Charles ali em 2018 assumiu a Fundação Municipal de Saúde, Francisco Pádua também já esteve no comando da FMS. Inclusive, uma foto aí resgatada, ele com o então prefeito Firmino Filho, fazendo um anúncio à época na FMS. Então, são nomes já testados, que já estiveram na FMS, e o Francisco Pádua, mais um. Isso foi a informação que foi confirmada pela Secretaria de Comunicação, o secretário Hélio. Já conhece a estrutura. Agora, o que houve? Eu lembro, o Mariano trouxe aqui um desconforto entre os secretários Charles e Jeová. Isso contribuiu ou... Amadeu, na minha apuração, sim, e é uma queda de braço que o Jeová venceu nesse primeiro momento. Eu perguntei às minhas fontes da prefeitura o que acontece. Havia essa animosidade entre os secretários, essa queda de força, né, para quem mostrava mais força. Até a semana passada, o presidente da fundação fazia, inclusive, articulação política, e a pessoa me disse que o estopim, essa informação da Paulina, agora a informação que eu tive é diferente. O estopim seriam matrículas que o presidente Charles estaria fazendo as indicações, nomeando pessoas na fundação sem passar pelo prefeito e sem passar pelo secretário de governo. E essa pessoa me disse, essa fonte me falou, que o Silvio Mendes chamou o Charles para uma conversa e aí o Charles não gostou e resolveu entregar o cargo. São as informações que eu obtive. Se for o inverso também... São informações. Agora, o professor Charles tomar medidas sem passar pelo... Não é o perfil do Charles. Eu tenho uma apuração diferente. Sem passar pelo Jeová, não duvido. Eu tenho uma apuração agora, parecida sem passar pelo Silvio. Ele já tinha autonomia do Silvio para indicar. Né? Aí não, pois eu estou falando. É isso que eu digo. Sem passar pelo Jeová, eu não discuto que ele possa ter passado. Agora, sem o do próprio prefeito, não sei, acho que não, mas... E uma fonte próxima... Aí é a sua apuração. Uma fonte próxima ao presidente da Câmara, Enzo, me informou agora há pouco o seguinte: a configuração da Câmara também pode mudar, porque a aliança do Enzo era com o Charles e não com o Jeová. Olha, a minha apuração é o seguinte, é parecida com a do Mariano até a página 3, que é choque entre o núcleo de poder do vice-prefeito Jeová Alencar e o professor Charles da Silveira. Nós falamos aqui, você soube primeiro aqui que a articulação política estava sendo feita pelo professor Charles Silveira. Isso. Quando ele chegava na Câmara, ele foi algumas vezes lá, todo mundo aplaudia, esse é o cara, esse é o interlocutor. Isso. Então, o que é que ele estava fazendo? Estava fazendo um trabalho que era para ser feito pelo vice-prefeito Jeová Alencar. Houve um choque. E nesse choque, o professor Charles não se sentiu prestigiado o suficiente. Mas o que eu apurei é que foi uma decisão pessoal dele, porque, gente, nessa altura do campeonato... Também um cara ele com ficar tudo brigando, que ele já viveu. Ficar brigando. A ficar ali perdendo... perdendo terreno para o vice-prefeito. Então, ele preferiu se retirar de cena. Espaço Exato. Com o vice-prefeito. A história dele é muito maior. A história dele é muito fato, maior. E eu tenho só para o professor Charles, não se preocupe quando alguém criticar que o senhor saiu muito cedo, tá? Não se preocupe. Lá em Bonfim do Piauí, o prefeito Paulo Henrique
ele nomeou o Raimundo Emílio Viana secretário de saúde dele. Tá? A indicação do ex-prefeito Paulão. E ele pediu demissão semana passada, antes do senhor. O professor Charles acabou de responder aqui, ó. Ele disse assim, professor, só para entender qual a informação que é irresponsável, porque o senhor colocou assim, essa informação é irresponsável, só para entender qual é. Mas ele bota assim, sair por um desencontro de natureza administrativa, onde deve prevalecer a vontade do prefeito. Ele está digitando aqui, qualquer coisa que ele acrescentar, eu repasso aqui para a gente no ar. Né, sobre... Deve ter sido a da matrícula, né? Pode ser. É o que ele está digitando aqui, já ele vai esclarecer. Sobre a matrícula de servidores, exatamente. Porque eu sinceramente, ele confirmou. Eu respeito a sua apuração, Mariano, sua fonte, mas, aliás, não estou falando de você, estou falando da sua fonte, que lhe passou a informação. Sim. Mas a experiência, o traquejo, tudo que é a história do professor Charles... Ele não faria sem anuência, sem o combinado com o doutor Silvio Mendes. É uma figura com F maiúsculo das gestões. Ele corretíssimo. Você já ouviu falar de alguma denúncia envolvendo a gestão do professor Charles? Ele complementa só aqui, né? Que, como eu disse, confirmando que é sobre a matrícula de servidores, ele disse assim: é fácil de ser verificado nos recursos humanos lá da Fundação Municipal de Saúde, essa informação. E eu acho até assim uma pena, porque ele já havia feito um trabalho desde antes da posse. Sim, na transição. Na transição, em conversas com o governo federal, o Ministério da Saúde, bancada, com o governo do Estado, Secretaria de Saúde e tal. E agora, agora é esperar o trabalho do doutor Francisco Pádua, que ele siga de onde o professor Charles deixou, não é? Dê continuidade a esse entendimento, porque, no fim de tudo, o que interessa é que a Fundação retome o trabalho para o atendimento das pessoas que precisam de saúde. Vamos...